E agora a gente vai para essa parte que é perigosíssima para mim, que é um psiquiatra falar de Freud, certo? Eu não tenho nenhuma pretensão de explicar Freud profundamente, certo? Enfim, de adentrar profundamente nessas coisas, porque eu sou psiquiatra, eu não tenho formação psicanalítica, tá certo? Eu não. Tem muita coisa que na verdade eu não sei. A ideia é muito simples, é falar um pouco sobre qual foi a importância histórica de Freud para a psiquiatria. E foi muito importante, certo? Freud começou seu trabalho com pacientes, principalmente através das pacientes histéricas, no atendimento em conjunto com Breuer. E aí, o que é uma paciente histérica, certo? E aí eu estou usando o termo técnico. Embora não esteja mais no DSM, a histeria não é só um termo pejorativo que nem se usa no popular. Existe uma ideia técnica por trás da ideia de histeria. Embora também é uma ideia de difícil definição, porque diferentes pessoas e estudiosos definem de diferentes maneiras em diferentes momentos da história. Mas a histeria a gente pode entender de uma forma geral como aqueles pacientes com as alterações comportamentais, principalmente as alterações em que o paciente tem sintomas corporais que não têm origem corporal, não têm origem orgânica. Como assim? São as pacientes que tinham paralisias, desmaios, crises convulsivas, mas que todos esses sintomas, quando ia se investigar, com o conhecimento que se tinha na época e hoje não necessariamente mudou tanto, quando ia se investigar, não tinha base orgânica. A pessoa tinha uma paralisia, mas todos os reflexos estavam lá, certo? A pessoa tinha desmaio, mas mantinha algum grau de consciência, algum grau de interação que não é comum a pessoa ter no desmaio. Tudo isso é o que hoje a gente chama dos sintomas conversivos ou dissociativos. Inclusive, a ideia de conversão é a ideia bem derivada da psicanálise. A ideia da conversão de um sintoma mental a um sintoma físico, certo? Então, Freud começou o seu estudo com pacientes histéricas e a partir disso, e aí eu falo no feminino porque existe sim uma predominância de pessoas do sexo feminino com esses sintomas. Então, Freud começou os seus estudos e a partir disso montou todo um modelo da psique humana. Sendo que o modelo da psique humana que Freud montou, de fato, não era só para explicar os sintomas histéricos, não era só para explicar os sintomas conversivos e dissociativos. Ele buscava explicar todos os conflitos e sintomas do ser humano. Pode-se entender assim. E a partir daí que ele desenvolve o conceito de inconsciente. O conceito de inconsciente já existia, mas definitivamente ele sofreu uma revolução completa com Freud. Ele desenvolveu a técnica analítica, a técnica da psicanálise. A gente pode entender assim, Pedro, eu não gosto de psicanálise, eu não entendo, eu não concordo com muitos dos conceitos. Isso é uma discussão. Isso é uma discussão muito grande, por sinal. Mas você, do ponto de vista histórico, você tem que reconhecer que pelo menos a técnica da psicanálise teve muita influência na psiquiatria. A psicanálise teve muita influência. Mas a ideia de você conversar com um paciente que está vigil, que está acordado, que está com a atenção mantida, de você ouvir o que ele está falando, mas não necessariamente absorver tudo, de ter uma atenção flutuante, de você interpretar a partir da livre associação, tudo isso, todas essas ideias freudianas que são profundíssimas e têm 1 milhão de aplicações, foi muito influente. A gente pode explicar de maneira simplista, como se fosse assim. Se tudo que existiam eram instituições asilares, se os psiquiatras lidavam principalmente com os pacientes graves, agitados, antes de Freud, não se, não, o psiquiatra não lidava tanto com a angústia comum, com as ansiedades, com as fobias, entendeu? Antes de Freud, o psiquiatra, de uma forma geral, não tinha consultório. O psiquiatra trabalhava em instituições asilares. O próprio Freud começou trabalhando em instituições asilares. A questão é que Freud, ao começar a trabalhar em cima desses conceitos, ao começar a trabalhar muito em cima das neuroses, muito mais do que das psicoses, certo? E aí a neurose é um conceito que também já existia, mas adquiriu outra significação com a teoria freudiana. Freud abriu um mundo de possibilidades, um mundo de possibilidades para
os psiquiatras, certo? E isso foi uma revolução. A psicanálise, ela ainda tem totalmente sua importância ao redor de todo mundo, sendo que, de fato, durante muito tempo, ali desde Freud até os anos 70, principalmente nos Estados Unidos, ela tinha mais do que importância. A psicanálise tinha hegemonia. Kandel, que ganhou um prêmio Nobel por descobertas neurocientíficas e neurociência hard, certo? Neurociência trabalhando com com bichinhos, certo? É isso que eu quero dizer com neurociência hard, tá certo? Muitas das descobertas de Kandel, de Eric Kandel, eles trabalhavam, eram a busca da memória e não trabalhavam em seres humanos. E Kandel conta na sua biografia, por exemplo, como naquela época ser psiquiatra era ser psicanalista, certo? Tinha que ser psicanalista. A partir dos anos 70, a partir dos anos 80, depois dos psicofármacos, a gente vai falar disso, mas depois dos psicofármacos e da revolução da classificação diagnóstica, definitivamente, e do surgimento da teoria cognitivo-comportamental, do desenvolvimento de outras linhas teóricas, como a Gestalt e a própria fenomenologia, tudo isso fez com que a psicanálise perdesse sim esse lugar de hegemonia absoluta. Eu não estou dizendo que a psicanálise não tem importância, ela tem muita importância, certo? Porém, ela não é mais hegemônica, certo? É possível, existem muitos, certo? É possível ser um profissional de saúde mental e nem gostar de psicanálise, nem entender psicanálise, tá certo? Mas essa é a importância histórica de Freud. A obra máxima de Freud, a obra magna, máxima é complicado, né? Mas assim, uma considerada por muitos a sua obra-prima é a interpretação dos sonhos, onde ele expande totalmente a teoria do psiquismo, certo? Sendo que as ideias de Freud nunca foram um consenso, certo? Karl Jaspers, um filósofo psicopatologista, já criticava Freud. Dizia que as ideias de Freud eram extremamente especulativas e que eram muito dogmáticas, ou seja, havia dogmas, haviam certas verdades que não poderiam ser contestadas. Eu não estou fazendo com esse vídeo uma análise profunda da psicanálise, certo? Eu realmente acho que eu não tenho competência para isso. Eu só estou fazendo uma breve pontuação da importância histórica da psicanálise para a psiquiatria. E essa é a importância. Uma teoria, uma técnica que mudou a abordagem de muitos psiquiatras e mudou a possibilidade do psiquiatra. Antes, o psiquiatra trabalhava em instituições asilares com pacientes gravíssimos e o psiquiatra começou a trabalhar no seu consultório tratando adoecimentos, transtornos, né? Adoecimento é uma palavra que provavelmente a psicanálise mais freudiana rejeitaria, tratando transtornos, dificuldades mais comuns. Teve o seu momento de hegemonia, mas principalmente mais para frente, hoje em dia não é mais hegemônica. É uma abordagem, uma teoria muito importante, mas não é mais quem dita todas as regras do jogo. Essa é a ideia.